As pressões e a disputa por espaços na esplanada dos ministérios. A briga é grande e gera expectativas entre lideranças políticas do Ceará. O nome da governadora Isolda Sela, cotado para o Ministério da Educação, sofre restrição no PT. Isolda está sem partido e, para alguns petistas, ela teria ligação com a Fundação Lema, entidade privada que cuida de projetos na área do ensino público, pura queimação, e também o retrato da disputa acirrada por uma pasta que tem uma repercussão social e tem também um poder político e eleitoral no próximo governo. Isolda está sendo triturada, queimada de forma injusta por setores do Partido dos Trabalhadores e, ao mesmo tempo, para tentar amenizar essa situação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teria dito o seguinte: tudo bem, o Ministério da Educação vai para o Ceará, mas Camilo Santana vem para cá. O governador, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana teria recebido o convite de Luiz Inácio Lula da Silva. Nem Lula, nem Camilo se pronunciou sobre essa ideia, sobre essa mudança de rumo. Camilo teria dito que não, a vaga é de Isolda Sela. E nessa história tem desdobramentos que eu vou aqui comentar com o jornalista Beto Almeida, primeiro chamá-lo para falar sobre essa disputa de poder que faz com que, jornalista Beto Almeida, uma professora respeitada, com trabalho reconhecido, governadora, experiente, ex-secretária de Educação do município de Sobral, ex-secretária de Educação do estado do Ceará, que conseguiu revolucionar a qualidade do ensino, ganhando projeção em todo o Brasil. Daí surgir o seu nome para compor o ministério do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e de forma injusta está sendo queimada nesse momento, fazendo com que jornalista Beto Almeida Isolda venha a ficar fora do Ministério da Educação. Nesse exato momento, ou seja, às 7 horas e 36 minutos. A coisa pode até andar mais nesse café da manhã e mudar os rumos dessa prosa. Que enrascada, né, Luziano, para o senador eleito Camilo Santana, porque o convite, vamos combinar, não é exatamente o que ele esperava. O senador Camilo Santana, nos bastidores, estava trabalhando, sim, pela participação do Ceará, pela presença do Ceará no futuro governo Lula, com 2 ministérios. Para a educação, com o nome que já ganhava peso e corpo, e principalmente a defesa de muitos educadores, era o nome da atual governadora Isolda Sela e dele próprio para o futuro Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas não foi isso que aconteceu e o que está acontecendo. E olha só, no dia da diplomação de Lula, ele deu aquele afago, fez aquele afago à governadora Isolda Sela. Ela entrou num seleto grupo exclusivo acompanhando ele, ela em companhia do marido, Veveu Arruda, e dali muitos fizeram a seguinte leitura: Isolda é ministra. Muito pelo contrário, porque naquele mesmo você dia fez a leitura, eu fiz essa leitura aqui no Jornal Alerta Geral, nessa terça-feira. Era um sinal de prestígio para ela. E eu falei o seguinte: jornalista Beto Almeida, nem sempre a imagem retrata o tamanho da realidade. Será que essa companhia de Isolda Sela, acompanhando Luiz Inácio Lula da Silva, ao entrar no Tribunal Superior Eleitoral, não seria mais um carinho, um afago, dizer o seguinte: olha, Isolda, eu não posso te colocar no Ministério da Educação, mas você vai ser prestigiada no meu governo. Então, tem também essa interpretação. Pois é, aí mostra claramente o seguinte, que naquele mesmo dia que ele fez aquele afago, aquela deferência a Isolda Sela, naquele ato ali da diplomação, ele fez o convite para Camilo assumir o Ministério da Educação, que estava, de certo modo, reservado para Isolda Sela. Camilo, naturalmente, ficou com o pé atrás, no primeiro momento rejeitou, porque ele sabe que isso pode trazer, um desgaste para ele. Ninguém pode esquecer que aqui mesmo, há bem pouco tempo, durante a pré-campanha do ano passado, o que aconteceu? Aconteceu que Isolda Sela foi rifada, aliás, rifadíssima, né? E recebeu o apoio do PT por isso, porque houve aquele entendimento dentro do PDT de que ela tinha sido preterida num direito que era natural dela, de disputar o governo do estado. Podem estar me perguntando, e o que tem a ver isso com a questão dela assumir o Ministério da Educação? Tem tudo a ver, porque esse mesmo PT
que, na época, saiu em defesa da Isolda, dizendo que ela estava sendo vítima, inclusive, de uma violência de gênero, é o mesmo PT que hoje está trabalhando contra o nome de Isolda Sela. É bom que se deixe isso bem claro. Isolda tem hoje uma resistência interna do Partido dos Trabalhadores, de gente que inclusive comanda e está no comando nacional do partido. É o PT trabalhando contra a indicação de Isolda Sela. Essa é a grande resistência. Inclusive, Luzenor, com setores ligados a corporações sindicais e classistas, com muita atuação dentro do PT, divulgando nota, dizendo que Isolda tem ligações com empresários ligados ao setor privado da educação, fazendo assim um verdadeiro trabalho contra o nome. E sabe o que mais me estranha? Absurdo, né, jornalista? É absurdo, porque muito absurdo. Isolda Sela, né, como disse nessa terça-feira o ex-senador Luiz Pontes, que escreveu um texto, encaminhou declarações ao site cearagora.com.br com o seguinte teor. O ex-senador Luiz Pontes condenou nessa terça-feira os ataques e a queimação ao nome da governadora Isolda Sela como tentativa de inibir o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de convidá-la para o Ministério da Educação. Pontes fez referência a movimentos deflagrados nos bastidores políticos que tentam vincular Isolda à Fundação Lema, que é uma organização privada que desenvolve projetos e iniciativas para a educação pública. Abre aspas, a declaração de Luiz Pontes. Eu falo como cidadão, não na condição de ex-senador, que conhece o trabalho sério que a Isolda vem realizando desde a Prefeitura de Sobral, quando assumiu o cargo de secretária municipal de educação e ganhou reconhecimento estadual e nacional pelos resultados extraordinários na melhoria do ensino público. Fecha aspas. Diz Luiz Pontes que ainda afirma, Isolda exerce a função pública como sacerdócio, é preparada e precisa receber o apoio de todos nós cearenses como gesto de solidariedade contra os movimentos que surgem para atacá-la. Fecha aspas. O ex-senador Luiz Pontes afirmou ainda que ao manifestar solidariedade a Isolda Sela, não o faz para se intrometer na vida de outro partido, mas sim por uma questão de justiça e apoio a quem está preparada para assumir o Ministério da Educação. Seja barrismo ou não, Beto Almeida, mas vale a pena fazer uma observação sobre essas declarações do ex-senador Luiz Pontes, ex-presidente da Assembleia Legislativa, porque essas declarações mostram também um certo vazio pela falta de manifestação. Não é que essas manifestações sejam necessárias para pressionar ou fazer com que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defina o nome de Isolda Sela para o Ministério da Educação. Não, eu acho que nessas palavras Luiz Pontes disse o seguinte, olha, é importante que as entidades da área do ensino, da área da educação, os aliados de Isolda Sela no PT e fora do PT, também mostrem, se oponham a esses ataques que ela vem sofrendo, a exemplo do que sofreu na campanha eleitoral. Olha, e essas declarações do ex-senador Luiz Pontes, senador, tem um ponto que eu achei interessante, que é ele confessando a surpresa dele com o silêncio das entidades que lidam com a educação e também com o silêncio dos parlamentares e dos dirigentes partidários diante dos ataques nos bastidores à atual governadora Isolda Sela. E é esse um dos pontos que eu acho que vale a pena ressaltar, o silêncio da própria bancada do PT, o silêncio da bancada de parlamentares aqui do Ceará, com raríssimas exceções. A gente viu o Moses Rodrigues fazendo é de oposição. Que é de oposição a ela, Isolda Sela. Eu vi, inclusive, declarações o também... O silêncio também na Assembleia Legislativa, jornalista Beto Almeida. Não se vê aqui... Tantos que elogiaram a Isolda naquele momento que ela estava com o guarda-chuva escancarado, a Isolda é a melhor governadora, a Isolda é o melhor nome para concorrer à eleição ao governo do Estado, à reeleição naquele momento, e hoje nós apenas observamos o silêncio. Repito, não estou aqui estimulando lobby para indicação de nome para o Ministério da Educação, mas sim o gesto de solidariedade como fez, tanto em reconhecimento à trajetória de Isolda do deputado federal Moses Rodrigues, quanto nessa terça-feira o ex-senador Luiz Pontes. Mas aí, olha só, então... Qual seria a saída? Foi uma pergunta que você iniciou e começou aqui no programa. Qual seria a saída de Camilo? Bom, o presidente Lula sugere, por exemplo, segundo matéria no jornal Estado de São Paulo, que Camilo assuma o Ministério da Educação
e convide Isolda para estar com ele num cargo de segundo escalão dentro do Ministério da Educação, para tratar exatamente da educação básica, que é realmente um setor importante dentro do Ministério, porque é exatamente nessa revolução da educação básica que o país precisa dar o grande salto. A pergunta que eu faço aqui é: a governadora Isolda Sela abre mão disso, com toda a disposição que eu sei que ela tem, com vamos dizer assim, a humildade que ela tem de ser, até então, cotadíssima para o Ministério da Educação e ser, então, uma ocupante de um cargo de segundo escalão no Ministério? Creio que não seja essa questão, jornalista Beto Almeida. Tem outro ponto que também está como interpretação no noticiário nacional, é que o ex-governador e senador eleito Camilo Santana não teria aceito o convite para o Ministério da Educação para não se sobrepor a uma posição que estaria garantida para uma cearense, para uma professora e para uma mulher. Então, se Camilo aceitasse essa indicação, esse convite, teria também esse desgaste. Essa é uma das leituras feitas no noticiário. O nosso repórter Carlos Alberto, que nos antecedeu aqui trazendo informações sobre os bastidores políticos, ele diz o seguinte: Lula impôs Mercadante e Haddad na área econômica. Pode impor Isolda se quiser. Acho que joga para a plateia. O Carlos Alberto, eu concordo com você, Carlos Alberto. Porque é o seguinte, jornalista Beto Almeida, na campanha... Quando ele quer, ele impõe. Na campanha tudo era válido, Isolda pra cá, Isolda pra lá, Camilo pra cá, Camilo pra lá. E na hora do pega pra capar, quando você está com a caneta na mão, isso vale para qualquer situação de quem está assumindo o poder e quer agradar a todos e acaba desagradando outros. Isso é o jogo da política, é o jogo de cena da agenda política. Vamos esperar, porque ao longo desta quarta-feira teremos outras informações e, quem sabe, o primeiro nome do Ceará confirmado, anunciado para o ministério do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Esticamos a conversa, mas tem muito mais. Eu volto daqui a pouco com o jornalista Beto Almeida para falar sobre o pesadelo que é a Enel na vida dos cearenses.